Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Eu estou trazendo hoje, para bater um papo aqui comigo e com vocês que nos assistem, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito ele, pelo conhecimento que ele tem, pela forma com a facilidade, com a didática que ele verbaliza os assuntos, é o meu amigo Vicente Paulo Bisoi. Muito obrigado, Vicente, por tu ter achado um lugar lá na tua agenda para a gente bater um papo hoje aqui. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Jota. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, o privilégio de estar aqui, né, nesta casa que eu frequentei durante muito tempo, né? E cada vez que eu retorno aqui é como um retorno à casa. Me sinto muito à vontade, né, e muito feliz por poder tratar, né, de temas tão importantes e que espero venha a trazer contribuição de uma ou de outra forma para tantos quantos nos assistem. Eu não vou dizer qual é o assunto agora, nesse exato momento, qual é o assunto que nós vamos tratar hoje, mas eu vou iniciar fazendo uma pergunta para o Vicente, que talvez ele não esteja esperando, mas vamos lá. Vicente, tu acredita em seres extraterrestres, ou seja, em ETs? Nos famosos ETs, famosos ETs. Pois não apenas acredito, como tenho plena convicção de que já fomos e voltaremos a ser ETs, ou seja, extraterrestres, extraterrenos, seres, né, de uma outra dimensão, além da vivência e da convivência por esse período ou por várias encarnações no planeta Terra. Eu fiz esse preâmbulo, essa pergunta assim para o Vicente, para encaixar, digamos assim, no nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje é quando Jesus disse assim: na casa de meu pai existem muitas moradas. E segunda pergunta, Vicente, que moradas são essas? São muitas, muitas. Bom, disso eu sei, né? Se o mestre disse, está dito, né? Muitas moradas, muitíssimas moradas. Né? E para a gente tentar compreender um pouco mais, né, é preciso também nos transportarmos ao momento desta afirmação, que está resumida no capítulo 14 de João, versículos 1, 2 e 3. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Quando é que Jesus disse isso? Jesus disse isso na noite que antecedeu a sua crucificação e que ele sabia que aconteceria. Jesus disse isso na noite em que ele foi traído e ele sabia que seria traído. Aconteceu na noite em que Jesus disse a Pedro que Pedro o negaria por 3 vezes. E Jesus disse isso quando lavou os pés dos seus servos, numa demonstração de humildade e numa purificação pela água para simbolizar a purificação que ele faria pelo seu próprio sangue. Então, nesse contexto, com mais outros acontecimentos, Jesus havia recebido uma visita de uma delegação de gregos,
e havia todo um tumulto na volta de Jesus, e ele já vinha dando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores e às suas seguidoras, indícios de que algo muito grave estava por acontecer. E ele percebeu a preocupação dos seus apóstolos. E por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Ou há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu me vou para preparar o lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar para vocês, virei buscá-los, e onde eu estiver, vós estareis também. Então foi nesse contexto, Jesus sabia todo o sofrimento que passaria, sabia que seria traído, sabia que seria humilhado, seria judiado das mais diversas formas, da forma mais brutal que qualquer ser humano poderia suportar, e ninguém sofreu tanto quanto Jesus no processo da sua crucificação, mas ele estava sereno, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade do Pai. Então, a gente precisaria, Jader, analisar cada palavra que foi dita por Jesus e reproduzida por João no Evangelho 14, versículos 1, 2 e 3. Porque eu sempre gosto de dizer que tudo em Jesus é a lição. Tudo em Jesus é a lição. Concordo. O antes, o durante, o depois, o agora, o para sempre. Qualquer informação que se tenha de Jesus, aí está uma lição. Aí está uma grande lição. Então, às vezes se precisa de um tempo enorme para tentar conversar, partilhar, comentar as lições de Jesus. Vejam, por exemplo, quando Jesus diz na casa do meu Pai, é a figura paterna. Porque Jesus veio trazer a ideia, não daquele Deus vingador, vingativo, da aplicação da pena, da morte, do sofrimento eterno no fogo do inferno. Tudo era mediante uma linguagem muito forte, muito dura. E Jesus veio trazer a imagem do Pai, não do Deus vingativo e vingador, mas do Pai, do ser para ser amado, para ter com todos nós a compreensão que um pai tem, mesmo diante das dificuldades, dos erros praticados por seu filho. Então, a figura do Pai. E na casa do meu Pai, vejam que ele diz, na casa do meu Pai. A casa é uma só. A casa é uma só. E onde é que fica essa casa? Essa casa fica onde nós pudermos imaginar que existe a mão de Deus. E ela existe aonde? Em tudo. Em tudo. Ela está, a casa do Pai é a casa do universo. É a casa, como eu digo às vezes, do multiverso, porque vai além do universo que nós conhecemos. Então o que Jesus quis dizer? Desculpa, Jade. É que existe apenas uma casa, porque existe apenas um Pai. Perfeito. Agora, em cima disso aí que tu falou, existe um universo que nós conhecemos. Sim. Terra, nosso sistema solar e muito mais além aí que a ciência está descobrindo. Mas aí eu te pergunto, arrisco a te perguntar, além desse universo que nós conhecemos, existe digamos assim, um outro universo que nós não conhecemos e nem sequer enxergamos, digamos assim, visualizamos? Existe muito universo que nós não conhecemos. Quer dizer, existe esse que eu estou me referindo e outros mais. Porque às vezes quando a gente fala em universo, a gente tem em mente o nosso sistema solar, sim, que tem a nossa estrela maior como referência. Só que o nosso sistema, o planeta Terra, por exemplo, é um dos menores que existe em toda a composição galáctica.
Tanto que tem aí, viralizou esses tempos aí pela internet, uma imagem que um astronauta, estudioso, cientista fez da Terra, numa longa viagem que ele fez pelo espaço. E a Terra era uma poeira, era uma poeirinha. Uma ervilhinha, digamos. Menos até do que isso, numa multidão de pequenas terras, de pequenos planetas, de pequenos sistemas solares. O nosso Sol, com a grandeza que nós conhecemos, ele é o menor entre outros tantos milhões que existem. Segundo a ciência, e aí é ciência, é questão material, científica, estudos, pesquisas, existem 100 bilhões de galáxias. Não é de sistemas solares, é de galáxias. De galáxias, 100 bilhões. Nisto que a ciência conseguiu até hoje visualizar. E as descobertas continuam acontecendo. A estimativa da ciência é de que nós tenhamos 2 trilhões de galáxias. Ou seja, coloquemos aí o número 2 com 12 zeros ao lado. Isso é o que a ciência estima hoje que existam. Então, tudo isso é morada na casa do meu Pai. Por isso eu te respondi no início, são muitas moradas, infinitas moradas dentro da concepção material, científica, mas tem muito mais. Vicente, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Em 2 minutos eu quero que me responda o seguinte: por que quando Jesus disse assim, existem muitas moradas na casa do meu Pai, a Bíblia, por exemplo, não traz nenhum relato de que alguém tenha perguntado, mas mestre, onde é a casa do Pai? Então por que Jesus não foi, digamos assim, bem mais enfático, mais claro, para dizer para gente, existe esse universo, existe outros universos, existe outros mundos. Por quê? Sabe me explicar? Porque o povo daquela época não entenderia. Nós hoje não entendemos. Passados mais de 2000 anos, nós ainda não entendemos. A ciência não conhece. A espiritualidade ainda pesquisa. O povo não entenderia. Por isso, Jesus trouxe uma linguagem diferente de Moisés, sem ter revogado as leis de Moisés. Porque aquilo tudo que o Moisés fez foi necessário naquele momento, da fuga do Egito. E para conter os seus seguidores, pelas mais diversas razões. Adoravam bezerros de ouro, se desviaram completamente do caminho, e por isso a lei dura de Moisés e a lei amorosa de Jesus, porque já era um outro momento. Mas ele previu que viria o Consolador prometido para trazer ainda mais luzes a estas informações. Ele sabia que o povo daquela época não entenderia. Ainda hoje, nós estamos tentando entender onde estão estas moradas na casa do meu Pai. Vicente, a produção já me olhou com cara feia dela, certo? Tá? Mas nós vamos dar um intervalinho de menos de 1 minuto, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade Lar Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook, Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade do meu amigo Moacir Germain, certo? Como eu disse, é menos de 1 minuto e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas, Goods e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cookie Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com meu amigo de algum tempo atrás, eu acho que 1 mês atrás, né? Nos conhecemos agora. Potência N, certo? Meu amigo Vicente Paulo Bisonho. E a gente está falando sobre aquela máxima de Jesus que disse que na casa do meu pai existem muitas moradas. Vicente, existem, digamos assim, como é que eu vou perguntar? Existem, já que tu disseste que existem muitos mundos habitados, existem categorias de mundos habitados? E vou emendar uma segunda pergunta nessa primeira. Quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, como a gente trata na doutrina espírita, no espiritismo, para que mundo vai essa pessoa? Para que casa do meu pai vai essa pessoa? Em espírito, logicamente. Claro. Bom, começando então com a primeira pergunta. Aliás, quando Jesus diz também, né, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai existem muitas moradas, o que ele quer dizer de forma assim, indiscutível, irreparável, que a vida não termina aqui. Ele não diz, eu sei que eu vou morrer. Não, ele diz, eu me vou para preparar o lugar. Ele não diz um lugar, ele diz o lugar para cada um de vós. Ou seja, você, eu, todos que estão agora nos assistindo, todos nós temos o nosso lugar sendo preparado. Desde que fomos criados pela graça, pela bondade divina de Deus, que está sempre criando. Então Jesus também quis dizer isso, não se turbe o vosso coração. Qual é a mensagem hoje para nós? Aconteça o que acontecer, não se turbe o vosso coração. O que acontece agora não é o fim, é uma passagem, Então, a vida não é do berço ao túmulo, a vida vem de antes, por isso eu falei, nós somos ETs. E seremos ETs. Por quê? Porque também vivemos em outros planetas. E aí eu respondo a tua pergunta. E viveremos em outros planetas, porque o Livro dos Espíritos esclarece na questão 132, quando Kardec pergunta à espiritualidade, afinal, qual é o objetivo da encarnação? E a espiritualidade responde, é uma graça de Deus para que alcanceis a perfeição. Esse é o nosso lugar. É lá, na perfeição, que nós estamos sendo esperados. Mas para chegar lá tem um longo caminho. Os mundos, então. A Terra não é o único mundo que existe. A Terra, dentro da concepção espírita, é um mundo de expiação e provas. É um mundo para a gente acertar contas que trouxe do nosso pretérito da nossa existência. E para aprender, para fazer saldo espiritual, antes de voltarmos de novo para de onde nós viemos. Então, nós já vivemos em mundos considerados, e Kardec faz uma classificação no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito didática, muito próprio da formação de Kardec,
que foi, na sua época, um grande professor, naquela efervescência da cultura francesa. Kardec era um professor de grande destaque. Só magnetismo, para que se tenha uma ideia, ele estudou 35 anos. Antes de ser Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio era um dos professores mais reconhecidos na França efervescente e foi chamado para cumprir a sua missão. Então Kardec faz uma classificação que é didática, porque na espiritualidade, a espiritualidade não é uma ciência exata, mas para que a gente possa ter uma compreensão, Kardec faz a seguinte classificação, que eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Existem os mundos primitivos, mundos onde prevalece a barbárie, ainda hoje, ainda existem mundos primitivos, e Kardec não diz, existe um mundo primitivo, existem mundos primitivos. Nós viemos de um desses mundos, nós já passamos por isso. Nós que hoje estamos aqui sentados nesta sala, temos esta forma de convivência, apesar de tudo que ainda acontece, nós já avançamos bastante para chegarmos a esse mundo de expiação e provas. E estamos a caminho dos mundos regenerados. Essa é a nossa próxima parada, nessa escalada, nesse trem da nossa evolução que não para. O que nos difere é o nosso grau de evolução, de aprendizagem e, por isso, o tempo em que nós chegaremos até o destino final. Depois, então, no mundo de expiação e provas, ainda o mal prevalece sobre o bem. Que é o nosso. É só olha ao nosso redor. Quantas vezes a gente recebendo uma informação, divulgando uma informação, fica estarrecido, não entende, não compreende, não aceita. Porque ainda estamos no mundo de expiação e provas. Iremos para um mundo regenerado, entre o contexto de mundos regenerados. E aí haverá um certo equilíbrio entre o bem e o mal. Depois iremos para um dos mundos ditosos e felizes. Aí o bem vai prevalecer sobre o mal e tudo vai ser completamente diferente do que existe hoje. Onde está, por exemplo, o planeta Júpiter, e que Kardec já na Revista Espírita de 1858 nos esclarecia quando fez uma entrevista com um habitante de Júpiter, através da participação de um médium, e fez 82 perguntas. Está aí, está ao acesso de qualquer um, acessa ali a internet, YouTube, entrevista de Kardec com um habitante de Júpiter, tem 82 respostas dadas por um habitante de Júpiter que já está vivendo num desses mundos, dos mundos ditosos e felizes, onde a média de vida, por exemplo, é de 500 anos, para os habitantes de Júpiter, que já chegou, os habitantes já chegaram a este contexto dos mundos ditosos e felizes. E a última parada, o mundo da perfeição, mundos da perfeição, que são os mundos angelicais. E aí nós estaremos muito próximos do nosso grande guia e mestre Jesus Cristo. Então, mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos angelicais, os mundos da felicidade plena. Vicente, eu lembro que tinha, e continua tendo, logicamente, não sei se tu chegou a ler, desculpa, um livro chamado do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Sim. Bom, ele, naquele livro, narra histórias dos habitantes de Marte, etc. Porém, agora a ciência fotografou Marte e não achou vida lá. Que tipo de vida é essa? Se é que existe vida em Marte? Existe. Existe um tipo antes disso, é o Júpiter, né? Que tu disse? Júpiter. Se a ciência chegar lá, pela distância, vai demorar bastante tempo ainda, fotografar e não ver vida em Marte, em Júpiter. Como é que tu explica isso? Pois isso também está bem respondido, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns. Na doutrina espírita tem respostas muito claras para isso. Existem teorias até hoje. Uma delas, por exemplo, é a teoria do zoológico, que é uma teoria científica, como existe a teoria de Fermi, se não estou enganado, cientista, que também elaborou uma teoria, que ele constatou a existência de muitos mundos
mas não verificou a presença de ninguém. E aí, ele diz que é um grande paradoxo. Como é que pode existir tantos mundos sem nenhum habitante? E Deus não criaria mundos sem que cada mundo tivesse o seu habitante adequado. Então, existem habitantes, sim, só que com uma outra constituição, uma outra formação, onde os equipamentos que nós temos hoje não conseguem visualizar, porque não tem a materialidade, não tem a constituição física, não é matéria, é espírito, são seres menos densos, muito densos, que não carregam o sarcófago, né? Do mergulhador, sim. Do mergulhador, equipamentos que são necessários para aquela função e não para outras. Então, há todo um processo de avanço, né? Que não é perceptível aos olhos humanos, apesar de todo o progresso. Agora há pouco, eu até trouxe aqui alguns dos recortes que saíram, informações mais recentes, onde foi descoberto o planeta onde nascem as estrelas. Foi descoberta a luz num programa que o próprio presidente dos Estados Unidos festejou outro dia, descoberta da NASA, onde se descobriu um ponto de luz, né? Há muitos anos-luz da Terra, num projeto dos Estados Unidos, onde foram investidos 10 bilhões de dólares para chegar à conclusão de que existe uma luz até hoje imperceptível. E isso é apenas menos do que a ponta do iceberg, apesar de todo o progresso da ciência. A matéria, inclusive, que tem esse recorte aqui, diz o seguinte: nos confins do universo. Nos confins do universo. Nos confins conhecidos. Conhecidos do universo. Isso sem falar dos confins que existem no nosso universo interior. Porque assim como existem 100 bilhões de galáxias, existem 37, cada um de nós carrega 37 bilhões de células. Nós não nos conhecemos. Então, estas moradas que Cristo referiu também estão dentro de nós. Onde ele disse a Pilatos, quando foi questionado se era o rei dos judeus, qual foi a resposta de Jesus? Meu reino não é desse mundo. O meu reino está em cada um, no interior de cada um, e está numa das infinitas moradas da casa do meu Pai. Vicente, a produção me disse que há 2 minutos atrás ela me disse que faltavam 2 minutos, certo? Mas eu quero que tu responda em 1 minuto, sem passar de 1 minuto. A doutrina espírita fala muito em espíritos na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o estágio, eu diria, onde ficam os espíritos entre uma encarnação e outra. Entre uma encarnação e outra. Ou à espera da evolução no próprio mundo espiritual, ou do retorno à matéria, aos mundos que nós conhecemos. Esse é o seu local em que ficam os espíritos quando se desprendem do corpo. E ficam em diferentes níveis. A morte não nivela. A morte não dá sabedoria para quem não tem, conhecimento para quem não tem. E nem nós vamos quem não é santo. Exatamente. Nós vamos levar para a erraticidade, quando formos libertados do nosso corpo material, porque o nosso espírito está preso dentro do corpo material, com aquela ligação do perispírito entre a matéria e o espírito. Quando nós chegarmos na erraticidade, nós vamos levar o que nós trouxemos para cá, o que nós aprendemos aqui, o que nós acrescentamos aqui. Bom, agora não tem jeito. Eu ia arriscar ter fazer mais uma pergunta, mas sabe que tempo em TV... Eu sei, conheço bem. É tipo rádio, assim, né? Também é cronometrado. Vicente, eu gostaria de muito te agradecer, não só pela tua presença, mas por essas explicações que tu deste de forma
tão didática, pelo menos ao meu ver, certo? E espero e tenho certeza que sim, que o público possa retirar alguns esclarecimentos a respeito da tua fala. E para finalizar agora sim, fechar, passar a régua, se quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 é toda tua ali. Confiança, certeza nos ensinamentos, nas lições de Jesus. Aquilo que a lenda, e aí não é nem da doutrina espírita, do guru indiano Osho, ela nos ensina que é a aproximação do rio ao oceano. O rio vai se aproximando, porque o rio vai em direção ao oceano e anda sempre para frente. E quando o rio se aproxima do oceano, ele é tomado de um pavor. Ele olha para trás, ele faz o retrospecto da sua vida, ele se lembra de tantas coisas boas que aconteceram, de tantos lugares magníficos pelos quais ele passou, de tanta vida que ele presenciou, que ele testemunhou, que ele ajudou a manter e a preservar, e se vê diante daquele enorme oceano e sente esse pavor pelo medo da dúvida, e isso gera incerteza, gera insegurança, gera o medo. Mas ele não tem volta, o tempo não volta. A vida volta em várias encarnações, o tempo não. Assim como para o rio, a vida anda para frente, nós somos seres evolutivos. E o rio entra no oceano, e quando entra no oceano, ele se dá conta de que ele não perdeu o que ele tinha. Ele não perdeu a sua essência. Ele sente um enorme bem-estar. Ele se sente gratificado por ter chegado no oceano, até algum tempo atrás, tão temido, tão apavorante, porque aquilo que ele pensava ser o final de uma existência, né? Na verdade, não é o desaparecimento, mas é o renascimento. Esta é a segurança, esta é a palavra que Jesus nos deixou. Nesta lição, quando ele diz que existem muitas moradas na casa do meu Pai, e em todos os momentos da sua passagem por esse plano, para dizer que vale a pena acreditar na vida, vale a pena resistir a todas as dificuldades, a todos os desafios, a todas as provações. Possamos plantar sementes do bem, e um dia nós colheremos, ou alguém vai colher, e o mundo vai ser melhor, sim. Vicente, muito obrigado pela tua presença aqui, por essas palavras maravilhosas, por essa mensagem de esperança, né? De que estamos aqui apenas de passagem. De passagem. Vicente, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. E com essa mensagem maravilhosa do Vicente Paulo Bisonho, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aqueles que mantêm esse programa no ar, com esse tipo de mensagem que a gente traz aqui para vocês. Sociedade Espírita Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Com respeito à Luz e Caridade, no próximo programa eu vou veicular aqui também os horários de atendimento da Sociedade Espírita Luz e Caridade e o endereço também. Valeu, gente. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.